E aí, tudo bem com você? Que bom, espero que com você esteja tudo bem, porque comigo está sempre tudo muito bem. Eu sou Glauber Ramos e você está no Profissão CNPJ. E eu tô aqui, parado, para variar. Aqui eu tô saindo da rodovia Castelo Branco para pegar a Marginal Tietê. E é assim, ó, essa velocidade que a gente vai. Então tô passando em frente à Havan. Nossa, nunca tinha visto assim aqui em São Paulo uma loja da Havan, primeira vez. Mas enfim, vamos lá. E eu tô aproveitando esse trânsito aqui, que tá paradinho, pra gente poder trocar uma ideia aí. E esses dias eu encontrei um cara que trabalhou nas concessionárias que eu trabalhava. Ele trabalhou na mesma época que eu. Não trabalhamos juntos, tipo assim, eu tava saindo e ele tava entrando. Mas ele entrou, quando ele entrou num cargo super top, mega blaster. Ele era diretor regional e tal. E eu não convivi com ele, não trabalhei diretamente com ele, né? Mas... E aí conversando com ele, por que eu tô falando dele especificamente? Porque o cargo que ele está agora é totalmente abaixo do cargo que ele entrou naquela época. Ele entrou em 2009, eu já estava em processo de saída, de sair em 2010 e tal. E ele ficou até 2016 na empresa. E ele era diretor regional e tal, então ele tinha carro da empresa, ganhava muito bem. E hoje ele está no mesmo cargo que eu ocupava, né? Um cargo similar, né? Não é o mesmo cargo porque a empresa é diferente. Mas no mesmo cargo que eu ocupava quando eu saí. Ele é supervisor de vendas. Então ele... Como o mundo dá voltas, né, gente? Assim, você precisa trabalhar, então você tem que pegar... Eu vou espirrar. Cortei, né? Não vou mostrar pra vocês eu espirrando, não. Deve ser muito feio. Ninguém merece. Então, voltando. E aí, beleza. Aí a gente conversando lá e tal. Aí ele me fez uma pergunta chave. Ele falou: meu, quando você percebeu que não dava mais pra trabalhar pros outros? Aí eu falei: meu, eu percebi. A sementinha pegou fogo quando eu estava participando das reuniões e eu olhava em volta, tá? Era a minha percepção, tá? Eu não tô... Deixa eu deixar a viatura passar. Eu não estou dizendo que é a percepção certa, nem que eu estava errado, nem que os outros estavam certos. Não, é só o que eu percebi. E o que eu percebi é o seguinte: que eu estava querendo trabalhar, apresentar resultados verídicos e reais, certo? E o pessoal, tanto a diretoria quanto os gerentes, outros gerentes, supervisores e tal, eles estavam preocupados em oba-oba, tipo assim, apresentando resultados irreais. Olha, mas a minha equipe está muito feliz e tal, e não sei o que. E cara, eu tava de saco cheio, eu só queria vender meus carrinhos lá, que minha equipe vendesse e trabalhar. Não tava muito afim de oba-oba, de ficar, sabe, puxando o saco dos outros. Ai, chefe, não sei o que, vamos... Não, eu queria acordar de manhã. Isso no começo, porque depois nem ir mais trabalhar eu queria mais. Queria acordar de manhã, falar com a minha equipe, vender os carrinhos e tal, fazer o que tinha que fazer, voltar pra casa e só, velho. E aí, sabe, as diretrizes que a diretoria dava já tava me irritando, porque parecia que não era mais no sentido de vender carro que eles estavam ali. Começou uma frescuraiada. E aí o que me motivou a pular fora mesmo foi a mudança de diretriz, porque aí você já não ganhava mais o que você ganhava. Para você ganhar o que você ganhava, você tinha que fazer 1000 peripécias, tal, e não sei o que. E no final das contas, só quem ganhava era o dono da empresa. Aí eu falei: não, aí pra mim não dá certo, velho. Aí já tá ficando complicado. Trabalhava de domingo a domingo, feriado. Abria a loja às 9 da manhã, fechava às 9 da noite, no shopping.
Então aquilo me cansou, foi me cansando, eu falei, não, é hora de sair. E aí eu vi, de tanto eu chamar, era eu que chamava, né, o pessoal do martelinho pra ir lá e tal. Então, como eu sempre gostei de carro, não só da estética do carro, mas sempre gostei de mexer, desmontar essas coisas. Meu pai tinha funilaria, então eu fui criado um pouco nesse meio também. Eu falei, eu acho que eu consigo brincar desse negócio. E comecei a estudar, fui fazer curso de martelinho e tal. E nessa aí eu tô aqui há 15 anos. Mas eu percebi desse jeito, quando a motivação, nossa, muitas vezes, cara, eu tinha que estar na loja às 9 horas da manhã. Tinha não, né? Era mais ou menos uma regra oculta aí que a gente chamava o dono da loja. Não era o dono da loja, mas enfim, que o dono da loja tinha que abrir e fechar. Mas como era shopping, não tinha uma porta, né? Era chegar lá e tá lá, né? Então, cara, eu saía de casa às 9 horas da manhã. Entendeu? Da minha casa até a loja era meia horinha. Eu saía de casa às 9. Aí sempre tinha um vendedor lá já, tal, mas eu tava assim num desânimo total. Isso é ruim tanto pra empresa, tá? Que tá recebendo um funcionário descontente. E nessa época eles estavam cagando pros funcionários, tá? Tá feliz se não tá, cagando, eles queriam só resultado. É ruim pra empresa e era ruim pra mim também, porque eu tava me sentindo preso. Pô, um domingão de sol. Se bem que lá no shopping a gente não sabia se tava sol, se tava chovendo, porque não tinha janela, né? Mas um domingão de sol, você saía de casa, aquele sol legal, bacana. Aí você saía de manhã de casa e só voltava de noite. Putz, era complicado. Aí e às vezes não fazia nada, aí eu me sentia improdutivo. Era assim que eu me sentia, eu tava me sentindo improdutivo. E aí eu comecei a fazer o curso de martelinho e tal, enquanto eu trabalhava lá. Se posso dar uma dica pra vocês, é isso. Não abandonem, tá? Até porque eu tinha família e tal, enfim, não podia, né, dar de louco e sair. E aí eu fui aprendendo e tal, comecei aos pouquinhos e fui e tal, mas esse foi o meu start. Quando eu percebi que começaram as cobranças excessivas, porque cobrança, você chega num determinado patamar, as cobranças são sem dó, cara. Sem dó, os caras começam a te cobrar sem brincadeira. E tá tudo bem, faz parte do rolê, tá? Você é um cargo de, entre aspas, confiança, a cobrança é com você mesmo. E aí você, é a cadeia, né? O vice-presidente cobra o diretor cobra o gerente cobra o supervisor e o supervisor cobra os vendedores. E vamos que vamos. Mas aí começou a não ter tanta grana, né? Começou a faltar não, né? Mas você não ganhava mais tanto. Você trabalhava bastante, mas era legal no final do mês. Pô, trabalhei 30 dias esse mês, todos os dias. Mas ó, meu olerite tá gordinho. Mas aí você trabalhava 30 dias, aí não tinha dinheiro e tal, e cobrança, e marretada, e você não fez isso, você não fez aquilo, nunca tava bom. Eu falei, não, aí não dá. Aí conversando com ele, né, tava conversando com ele sobre isso. Ele falou, é verdade, né, meu, é muito ingrato e tal, o ramo é complicado e tal. Pô, eu tinha mó cargo, né, e agora eu tô aqui, começando de novo. E um cara, tipo, da minha idade, deve ter uns 45 mais aí. E ele falou, pô, eu queria fazer o que você fez. Aí eu dei a dica pra ele, eu falei, amigão, começa. A hora é agora. A hora é agora. Se você não começar, você nunca vai sair disso, cara. Daqui a pouco você tá como vendedor aí, meu. E vendedor velho é complicado, né? Ali é verdade, tal, vou pensar. Mas aí só fica nisso, vou pensar. E 90% das pessoas que eu converso a respeito nunca saem do vou pensar. Por isso que eu fiz esse canal aqui, porque a abrangência dele, eu espero acontecer alguma coisa aí. A abrangência dele eu espero que seja bastante grande e eu motive você a realizar seus sonhos, sair aí da CLT e iniciar o CNPJ, porque é trabalhoso, é desgastante, às vezes dá vontade de desistir, mas a pergunta que eu vou te fazer é: onde você tá é trabalhoso? Onde você tá é desgastante? Quantas vezes essa semana você pensou em desistir aí onde você tá trabalhando, realizando o sonho de outra pessoa? Então, realizar o seu sonho é trabalhoso, é desgastante e dá vontade de resistir. Mas você está realizando o seu e não de outra pessoa. Filosofei agora. E
Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha com um amigo seu aí que tem um sonho de crescer, tá? Não tô dizendo que você vai ficar milionário nem nada, mas muita coisa muda quando você vem pro CNPJ. Então, compartilha com um amigo e muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.